E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou interromper um pouquinho a sequência de vídeos que a gente está fazendo sobre a integração do nosso formulário de front-end com o nosso back-end, que a gente começou a implementar semana passada, porque teve a curiosidade de entender um pouquinho melhor o que é que são o Git, né, o GitHub e tudo mais. Então, eu vou começar uma sequência paralela de vídeos, onde vai ser possível entender o que funciona, como é que funciona a questão de versionamento, porque toda vez que eu termino um vídeo com vocês, eu acabo colocando esse material dentro do GitHub, certo? Então, voltando um pouquinho atrás, o Git ele é uma ferramenta para versionamento de código. Então, existem inúmeras outras no mercado. O Git considero, acho que é a ferramenta mais popular que nós temos para versionamento, porque ela tem uma série de diferenciais e porque ela é leve. Então, tudo começou com ferramentas como CVS, SVN, tem ferramenta da Microsoft, tem uma série de ferramentas, né, que o pessoal preferiu utilizar ao invés de utilizar aquele versionamento por pasta, criar pastinha com a data e colocar os arquivos ali dentro. O que o Git faz, na verdade? Ele permite que vocês coloquem o código de vocês de um jeito que eu consiga ter um histórico do que foi modificado e eu, inclusive, consiga mudar, voltar a versões anteriores do que eu já tinha implementado, consultar o que foi feito, por quem foi feito, porque é uma ferramenta realmente para poder, além de versionar, ela é multidisciplinar, né? Ela, de certa forma, ela consegue manter uma série de quantidade de códigos diferentes e uma série de pessoas diferentes que conseguem mexer no mesmo código. O mais interessante de tudo é que eu consigo trabalhar com uma série de pessoas no mesmo arquivo, no mesmo projeto, e chegar em determinado momento, a gente junta as coisas, a gente faz um processo chamado merge no Git e ele acaba transformando em uma coisa só. Esse merge nem sempre ele é tão fácil, né? Dependendo da quantidade de coisas que foram modificadas, ainda mais se foram as mesmas linhas, as mesmas partes do código e assim por diante. Mas é bem interessante, é muito inteligente a maneira com que o Git trabalha com isso. O Git é a ferramenta e o GitHub é um repositório onde nós podemos largar o nosso código lá. Então, eu posso ter um GitHub público, um GitHub Enterprise, um GitLab, que é uma ferramenta parecida com o GitHub, só que free. Tá? Então, a gente tem uma série também de outras ferramentas onde eu posso hostear, hospedar o meu código para poder ser clonado, digamos assim. Então, vai ter uma série de termos que eu vou falar para vocês no decorrer desses capítulos e a gente vai vendo como é que as coisas funcionam e conforme as dúvidas forem surgindo, a gente vai esclarecendo em outros vídeos também, comentários e assim por diante. Então, como é que funciona, né? O nosso Git, para ele poder funcionar na nossa máquina, por padrão, ele tem que estar instalado. Máquinas como com macOS, com Linux, normalmente já vem com o Git instalado, mas no caso do Windows, que é o sistema operacional que eu estou utilizando aqui, ele não vem. Para quem tem esse mesmo caso, vocês vão ter que baixar desse site aqui, do Git SCM Downloads, a, a versão para o sistema operacional de vocês. Tá? Então está aqui, posso baixar para qualquer um desses caras aqui. Eu já tenho ele instalado, então é só a gente instalar, baixar ele e dar um next, next, finish ali até terminar a instalação. Ele vai criar para vocês também um terminal, vou ter um terminalzinho muito parecido com o terminal Unix, né, com que é o que tem no Linux lá e no Mac, que eu consigo fazer os mesmos comandos que eu faria nos sistemas operacionais e eu consigo inclusive executar os comandos do Git. Tem ferramentas visuais que vocês podem trabalhar com Git, mas o que eu vou mostrar aqui vai ser com linha de comando. Eu considero a linha de comando muito mais segura, muito mais fácil de enxergar o que está acontecendo, mas tem ferramentas e eu também posso colocar nos comentários algumas ali para vocês poderem testar, ok? Então, depois de instalado o Git dentro da minha aplicação, do meu sistema operacional, eu fico disponível com ele em qualquer lugar que eu quiser trabalhar com Git, ou aqui no meu iniciar eu tenho uma ferramenta chamada Git Bash. Não vai aparecer agora, pera aí. Vamos abrir aqui no meu Windows Explorer aqui. Vou entrar dentro de uma pastinha qualquer aqui onde está hospedado lá o nosso diretório que a gente vai trabalhar. Se eu clicar com direito, vocês vão ver que aparece aqui ó, um Git Guy, que é um Graphic User Interface, para trabalhar com Git, que é do próprio Git mesmo. E ele vem o Git Bash, que é o que nos interessa aqui nesse momento. Então, quando eu clicar aqui, vocês vão ver, demora um pouquinho para carregar, mas ele vai trazer para vocês aqui esse terminal, onde eu consigo listar comandos, né, ls para listar alguma coisa, eu consigo fazer um git status, então uma série de comandos que eu vou mostrar para vocês como é que funciona, que a gente vai poder executar. Tá?
Mas como a gente está trabalhando com Visual Studio Code, o legal é que a gente, depois que instala o Git, eu consigo ter esse bash, essa janela do Git, lá no nosso terminal do Visual Studio. Então eu não preciso usar essa daqui. Tá? Os comandos que a gente vai ver são os mesmos que eu posso usar tanto nessa quanto no Visual Studio Code ou num terminal do DOS, por exemplo, no Command do Windows ali. Aqui dentro do Visual Studio de vocês, vocês têm o atalho para o terminal. Posso dar um New Terminal ou utilizar Ctrl I, as aspas, ele vai abrir o terminal aqui para vocês. E ele já vai abrir no diretório de trabalho no qual vocês estão fazendo o projeto de vocês. Por padrão, ele traz o PowerShell ou o Command do sistema operacional para vocês poderem fazer as linhas de comando aqui. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nessa seção e no sinalzinho de mais que tem aqui, a gente adiciona novos e ele tem a opção aqui, ó, Select Default Shell. Tá? Selecionar qual é que vai ser meu terminal padrão. Quando eu clicar aqui, ele vai perguntar o que vocês querem usar aqui em cima. E aqui em cima a gente vai selecionar o Git Bash. Eu costumo deixar o Git porque praticamente todos os meus projetos estão integrados com o Git. Tá? Então, quando vocês clicarem aqui, ele vai continuar no PowerShell ali, mas quando eu clicar no sinalzinho de mais, vocês vão ver que ele já vai vir o terminalzinho aqui do nosso Bash com o Git, né? Um Bash terminal aqui para poder trabalhar. Dentro desse cara agora, como ele é padrão, eu posso trocar entre os tipos de terminais que eu vou utilizar ali dentro, mas eu também posso ficar utilizando só ele, que ele já fica coloridinho, já mostra para vocês alguns sintaxe highlight e assim por diante, tá? Como é que a gente começa a trabalhar com o Git, na verdade? Para começar a trabalhar, eu não preciso ter um repositório remoto, eu não preciso ter nenhum lugar para hospedar esses caras. Na minha própria máquina eu consigo fazer o versionamento do meu código. Eu não preciso trabalhar com 10 pessoas junto comigo, eu posso trabalhar sozinho utilizando o versionamento. Tá? Como eu falei para vocês, eu posso querer voltar uma versão do projeto do cliente de semana passada, de um mês atrás, e aí eu vou pegar e vou fazer esse tipo de retorno, né? De rollback, digamos assim. Então, como é que vai funcionar esse cara? A gente pega aqui dentro da nossa árvore do nosso projeto. Para começar, depois do Git instalado, o primeiro comandinho que nós vamos ter aqui dentro vai ser o git init. Tá? Então, o git init ele vai inicializar um repositório para vocês. Como é que é a inicialização? Ele cria aqui dentro, vou usar um comando do Unix aqui, do Linux, para poder, que ele vai criar para vocês esse diretorazinho .git. E é aqui dentro que vão ficar todas as diferenças e toda a maneira de ele controlar o que tem diferente dos arquivos de vocês dessa versão de agora para as versões anteriores que vocês têm dentro do projeto. Tá? O que mais que eu consigo? Esse diretório eu não mexo, ele fica intacto ali. Dá para fazer uma série de coisas dentro desse diretório que são mais avançadas dentro do Git. Mas agora, a partir desse momento, eu já consigo ter um monitoramento do que eu estou fazendo no meu projeto. Então, se vocês olharem aqui, vai ficar essa palavrinha master. O master é o nome do braço, branch master. É a estrutura mestre do nosso projeto. Eu falei braço porque, na verdade, o Git trabalha com conceitos de branch que eu vou explicar em outros vídeos depois. Mas vocês podem criar braços do código de vocês e depois juntar tudo para dentro do master novamente, transformar numa coisa só. Tá? Implementar funcionalidades diferentes, versões diferentes e por aí vai. Então, agora que eu tenho esse cara aqui, eu vou criar meu primeiro arquivinho. Não preciso fazer nada no terminal mais, por enquanto. Eu vou criar um arquivo aqui dentro, que eu vou chamar esse cara, como digamos que fosse um projeto qualquer. Vou criar um index.htm aqui. E nesse cara eu vou criar a estrutura padrão aqui do meu site. Vou colocar aqui um doc, tá? Qualquer coisa, pessoal. Um H1zinho aqui e um bem-vindo. Fecha o H1. Tá? Aqui. Então, o que aconteceu? Eu criei um arquivo novo no meu projeto. Ele já está diferente do que ele começou. Quando ele começou no master, ele não tinha esse arquivo. Então, dentro do nosso terminal, tá? E uma dica, já que o Visual Studio Code já está mostrando aqui do lado desse ícone aqui dele, ele é interligado com o Git. Então, se ele vê que vocês têm um Git na máquina e esse diretório é um diretório que é um projeto versionado pelo Git, ele já bota que tem uma diferença aqui, ó, do que tinha do estado quando vocês começaram a trabalhar. Mas a gente não vai usar aqui, a gente vai usar aqui embaixo. Então, aqui no meu terminal, eu vou usar um comandinho novo chamado git status. E esse git status vai mostrar para vocês o que é que tem de diferente, o que tem de novo nesse projeto de vocês. No nosso caso aqui, ele está dizendo que tem um arquivo que não está traqueado, ele não está adicionado no versionamento, ele está controlando, mas ele não está controlando o arquivo como um todo, ele só notou que é um arquivo físico diferente. Tá? E aqui ele já dá a segunda passo para vocês, o próximo passo.
use um git add para adicionar esse cara no processo de versionamento da aplicação. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu posso utilizar, o nosso terceiro comandinho é o git add. Então, git add, e eu posso adicionar o meu arquivo, meu index.html. Se eu apertar tab aqui do teclado, ele já vai autocompletar para vocês lá. Ok? Se eu não quisesse, se eu tivesse mais 50 arquivos que eu quisesse adicionar, eu não teria que fazer esse processo na mão. Se eu der um de git add ponto, ele vai pegar do diretório que eu estou e vai adicionar tudo que tem dali para baixo. Tá? Mas vou seguir aqui, vamos com calma, então a gente vai ter um index.html, que foi o arquivo que nós criamos. Vou dar um enter aqui. Ele não vai informar nada, ele simplesmente vai prosseguir. Se eu executar com setinha para cima mesmo, comando anterior git status, vocês vão notar que aqui embaixo ele vai aparecer que não teve commits, já vou explicar o que é, e mudanças devem ser comitadas no novo arquivo index.html. Ok? Então no index ele está agora, a partir de agora, versionado, só que ele não tem nenhum controle de versão, ele não sabe o que foi feito, ele só sabe que esse arquivo está no processo de versionamento agora. Ok? Então o que eu preciso fazer? Para cada vez que eu tiver uma modificação, e eu digo não uma modificação mínima, quando vocês tiverem um lote de modificações, criei um arquivo, adicionei imagens, criei um CSS, um JavaScript, isso daqui significa que eu implementei a tela tal, por exemplo. Eu tenho um estado que eu possa documentar, versionar. Eu posso vir aqui e dar um commit, adiciono os arquivos e crio um commit. É um bloquinho que vai dizer, olha, essas modificações se referem a tal funcionalidade ou a tal mudança dentro da minha aplicação. Como é que vai funcionar? É um git commit, tá? -m. Esse -m é de mensagem. E entre aspas eu vou colocar a mensagenzinha que eu quero que signifique essa alteração no nosso código. O que eu vou colocar aqui, por exemplo, que teve criação do arquivo inicial. Bem sucinta, bem direta, só não coloquem coisas assim que não tenha como identificar o que foi feito. Modificações realizadas, correções de bugs, isso não é commit, isso não é uma... Então, tem um capítulo toda a parte sobre boas mensagens de um commit. Então, a gente aperta aqui, dá um Enter, certo? E ele vai dizer aqui para vocês que teve um arquivo modificado, com 11 inserções, 11 linhas inseridas nele, tá? E foi criado esse modo aqui para o arquivo index.html. O que vai acontecer agora? O que eu ganho com isso? Deixa eu dar um limpar aqui no terminal. Se nós pegarmos e dermos um comando novo, mais um, git log, nós conseguimos ver qual é que foram as alterações que foram realizadas. Tá? Então, o head é a estrutura padrão, a cabeça, né, do versionamento, que aponta para o master, que é a árvore padrão da nossa estrutura. O autor é Cícero Feijó, a data de hoje e o que foi realizado de modificação. Tá? Essa modificação aqui agora está versionada. Esse commit que vocês estão vendo aqui, que o nome desse conjunto de caracteres nós chamamos de hash, é um identificador único que permite vocês voltarem para esse estado, tá? dessa modificação. Vamos fazer um teste de uma coisa diferente. Ó. Olha bem o que aconteceu aqui. A gente está com bem-vindo. Se eu dou um git log aqui, ele mostrou a nossa mensagem. Se eu executar um git status novamente, que é o comando que mostra o que é que está pendente de versionar, ele vai dizer, ó, está no branch master, no braço master, nada para comitar e a árvore está limpa, não tem nada de modificações. O que eu vou fazer nesse segundo passo? Depois do bem-vindo aqui, ou melhor, eu vou botar junto com o nosso bem-vindo mesmo, bem-vindo, vírgula, Feijó. Está aqui a nossa nova modificação. Então, alterei do estado anterior para esse cara. E ainda vou criar mais um arquivo aqui dentro. Vou criar um arquivo novo aqui, qualquer, que eu vou chamar ele de estilo.css. No mesmo diretório, criei aqui dentro, vou botar um body nele com a cor de fundo vermelha. Tá? Então tem um body background vermelho. E vamos pegar e fazer mais uma coisinha. Vamos linkar esse CSS ao nosso HTML, com a nossa tagzinha link. Tá? Poderia ser qualquer tipo de arquivo, poderia estar trabalhando com Java, poderia estar trabalhando com PHP. O Git vai se virar com isso para vocês. Então, feito isso daqui, vamos voltar aqui para o nosso console e vamos executar o git status de novo. E olha lá o que ele vai reportar. Tiveram modificações
que não foram comitadas. Tá? Utilize os comandos tais, o arquivo modificado é o index.html. Tem um arquivo novo que não foi traqueado, chamado estilo.css. Então, o mesmo processo de antes, se eu quero adicionar isso daqui num novo commit, ou seja, um novo estado, eu tive modificações novas aqui, por exemplo, git add, ou eu adiciono os dois, ou dou um git add ponto. Adicionei tudo que não tinha sido versionado. E vamos de novo pelo processo. Git commit -m, adicionado estilo da página. Tá? Eu posso botar adicionado e aplicado estilo da página. Então, um novo histórico que nós temos. 2 arquivos modificados, 5 linhas inseridas, 1 linha deletada e assim por diante. Tá? Então, como é que vai funcionar agora aqui? Depois que a gente tem esse cara, se eu voltar aqui e der um git log, a gente pode acompanhar que eu tenho a versão inicial, que era aquele primeiro com apenas o index, e a segunda versão do nosso projeto, que já é com o nosso CSS e a página com as modificações para o Bem-vindo Feijó. Agora presta atenção numa coisa aqui, eu vou fechar esse cara aqui, vou deixar só o index aberto, tá? Melhor, vou fechar os dois, depois a gente vê a mágica acontecer em outro processo. Quando nós damos um git status, aparece, um git log, desculpe, aparece para vocês o hash, certo? Então tem mais um comando que permite voltar para esse estado do hash. Quero voltar minha página, meu processo para essa estrutura que estava aqui. Quero ver como é que estava, como é que foi feito, quero ter uma ideia das git checkout o nosso hash. Então pode selecionar ele aqui com o mouse e clica com o direito uma vez, ele vai copiar para a área de transferência e clica de novo. Então quando eu der um Enter aqui, o que aconteceu? Ele dá uma série de mensagens, não se assustem, tá? Ele aconselha vocês a utilizarem o conceito de branch, não ficar fazendo troca de hashes, tá? A gente não vai usar assim, é só uma das maneiras, inúmeras maneiras de trabalhar com Git. O que aconteceu? Eu voltei para ter meu index.html, vou clicar sobre ele. Olha lá, bem-vindo, cadê o estilo, cadê o apontamento? Não tem, voltei para a versão anterior do que nós tínhamos ali. Viu como é que funciona? Se eu fizer uma modificação aqui, eu posso inclusive comitar e entrar na estrutura do histórico de novo, tá? Mas isso é outra história. O que eu vou fazer aqui? Se eu der um git status de novo, ele vai mostrar que vocês estão desatachados da árvore final, tá? A gente está num outro hash, ele pode ver que trocou o nosso master que tinha aqui para esse cara aqui, 37A76A0, que é aquele hash que nós fizemos o checkout. Quero voltar para a estrutura atual, git checkout master. Voltamos à estrutura do que estava no master. Está lá o estilo, está lá o index.html de vocês. Ok? Bom, para finalizar essa nossa primeira parte do Git aqui, vamos fazer só mais uma coisinha. A gente vai voltar aqui para o nosso estilo. E eu vou trocar meu background de red para purple. E vou adicionar mais uma propriedade. Color, a cor da fonte, vai ser white, na página inteira. Certo? Se eu vir aqui executar o famoso comando git status, vocês vão ver que ele vai dizer que o estilo CSS foi modificado. Mas o que a gente pode fazer? Eu quero saber, tá, mas que modificações que eu tive? Qual é que foram as diferenças? E o nosso último comandinho é um git diff, com 2 Fs, differences. E essas diferenças aqui vão ser listadas quando eu der o Enter, ele vai mostrar para vocês, em linguagem de terminal. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Ó. Ele está dizendo que dentro da versão A do estilo CSS, em relação a essa versão B, na versão A foram adicionadas coisas novas na versão B. Foi removida o background red, ele não está dizendo, ele entende que nós deletamos, na verdade nós modificamos apenas o valor, para ele é uma linha inteira que foi alterada. O background red foi removido, foi adicionado o background purple e foi adicionado um color white, 2 sinalzinhos de mais e um sinalzinho de menos aqui para nós. Então isso daqui eu consigo entender o que é que foi modificado dentro do nosso arquivo. Tá? Se eu quero permanecer dessa maneira, novamente, git status, está lá o nosso carinha, git add ponto, lembrando que o ponto vai adicionar tudo, se eu quero só ele, eu coloco estilo.css e faço o meu commit, git commit -m,
atualizada, cor de fundo e fonte da página. Aqui. Git log para conferir, não é obrigatório, só para ter certeza. Está lá, atualizada a cor de fundo, adicionando, aplicado e criação. Então, ou seja, eu consigo voltar para cada um desses estados que nós criamos na nossa aplicação. Tá? Isso é só uma base do que o Git consegue fazer. Eu vou nos próximos vídeos mostrar para vocês como é que nós conseguimos criar o conceito de branch, criar o conceito de mergear, trabalhar com múltiplas versões do mesmo projeto e transformar numa só mais lá na frente, entender como é que é a estrutura de árvore do Git. Tá? Então, conforme for aí, vão clicando no curtir o vídeo, assina ali a parte de inscrição, se inscreve no canal que vocês vão ficar por dentro dos nossos próximos comandos, certo? Git é uma coisa bem importante, tá, pessoal? Então, é difícil eu ser um developer, ser um desenvolvedor, um analista de sistemas e não saber trabalhar com Git ou com uma ferramenta de versionamento. Então, ela é bem legal, bem gostosa de trabalhar e bem simples, dá para fazer muita coisa. É difícil a gente perder alguma coisa com Git, ok? Agradeço aí, fico aguardando a curtida de vocês ali no nosso vídeo e até a próxima.